Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Manifest, eu vou falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada. Pra quem não sabe, eu posto resumos semanais sobre os episódios de Manifest. Eu tenho uma playlist aqui no canal com os vídeos de Manifest da segunda temporada, tem vídeo de teoria lá também. Então quem quiser assistir, tem uma playlist aqui no canal. Quem quiser assistir os próximos vídeos é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para vocês não perderem esses novos vídeos. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante. Bora lá falar sobre o que aconteceu nesse terceiro episódio. Eu sinceramente gostei bastante dele, porque eu acho que aconteceu muita coisa. E principalmente eu acho que as histórias dos personagens estão começando a se cruzar, a se conectar. Porque até o episódio passado eu acho que as histórias estavam acontecendo de forma muito isolada, cada um para um lado. E eu acho que a partir desse episódio todo mundo vai estar na mesma página, vai estar contando a mesma história, só que de maneiras diferentes, de pontos de vistas diferentes. A gente teve 3 chamados, direto ou indiretamente, a gente teve 3 chamados nesse episódio. A gente viu ali um pouquinho da história da Angelina. Ela realmente está conectada com o traficante ali, com o Pete. Sim, agora a gente vai saber o nome dos personagens, a gente vai saber o nome dos traficantes. Eles não vão mais ser só os traficantes de meta. Olha só que coisa boa. E a história, voltando, a história dela realmente está conectada com a história dele, mas eu acho que é a história mais simples possível. É realmente um relacionamento amoroso que vai nascer ali com certeza. Eu acho que não vai ter nada muito além disso. A gente teve o chamado do Benny, que ele tinha que resgatar um menino. Aparentemente a gente não entendia qual era a importância desse menino, por que ele tinha que resgatar esse menino. Mas ele foi em busca de tentar resolver esse chamado. E ele acabou se encontrando com um novo personagem, um dos passageiros. A gente tem o Egan agora, que é aquele personagem que tem memória fotográfica. E a gente vê que por causa disso, porque ele tem essa memória fotográfica, ele tem uma facilidade maior de entender os chamados, de interpretar eles. Então ele ajuda ali o Ben a encontrar esse menino, a salvar ele. Só que existe um porém. O Ben, ele teve um chamado, o Egan, ele teve um outro chamado. Aparentemente, a princípio, a gente acreditava que se tratava do mesmo chamado, que eles estavam em busca do menino juntos. A gente percebeu que o Egan, ele não é muito confiável, ele é um personagem um tanto quanto suspeito, e principalmente o chamado que o Egan estava tendo não tinha a ver com o menino. Na verdade, tinha a ver com uma outra trama desse episódio. Na verdade, o chamado do Egan tinha a ver com a Ollie e com a Angelina, porque nesse episódio a Angelina e a Ollie, elas tentaram desvendar ali o pergaminho que o TJ, saudades TJ, enviou ali para a faculdade, e elas estavam ali tentando interpretar ele para tentar parar a data da morte, né? Porque é isso que todo mundo quer desde a segunda temporada, desde o final da primeira temporada. É a única coisa que todo mundo quer. Então elas estão tentando ali entender, tentando entender como parar a data da morte. O que eu entendi ali do que elas viram no pergaminho é que o anjo que a Angelina viu, que tinha ali a balança, na verdade é uma balança moral, né? Porque as pessoas que estão voltando dos mortos, elas estão recebendo uma segunda chance. E eu acredito que essa balança moral é para decidir se você aproveitou a sua segunda chance, se você foi uma boa pessoa, se você fez coisas boas, ou se você não fez e você vai morrer lá no final. Porque se a gente for parar para pensar nas coisas que aconteceram desde a primeira temporada, é bem isso mesmo, porque a gente teve o Griffin na primeira temporada, que ele, além de não fazer nada de bom com os chamados, ele se aproveitou dos chamados, ele tentou ganhar fama em cima dos chamados, e ele morreu ali pelo tempo em que ele esteve vivo. A gente teve o Zack na segunda temporada, que lutou a segunda temporada inteira para quebrar a data da morte. E no final das contas, nos últimos momentos de vida dele, ele resolveu
salvar a vida do Cal, mesmo sabendo que ele poderia morrer. Ele usou os últimos minutos dele, os últimos momentos dele para salvar a vida do Cal, ou seja, ele morreu tentando salvar a vida de alguém. E isso fez a segunda chance dele ter valido a pena. E eu acredito que é por isso que ele conseguiu se salvar. Acho que tem muito a ver com isso. Se você faz coisas boas com a sua segunda chance, você tem o direito de permanecer vivo. Você não é uma boa pessoa. Se você continua sendo uma pessoa ruim, você não vai sobreviver. Eu acho que é isso que tá acontecendo e eu acho que é isso que vai acontecer futuramente. Por quê? O menino que o Ben salvou, ele não é um menino aleatório de um único episódio que não tem importância nenhuma. Muito pelo contrário, no final do episódio, a gente descobre que esse menino, ele é irmão do Corey, um dos traficantes. Então, se a gente for parar pra pensar, esse traficante, o Corey, agora ele tá com uma dívida com o Ben, né? O Ben ter resgatado esse menino, ter levado ele pra casa. Isso vai ser uma dívida moral ali que o traficante vai ter com o Ben. Eu acho que isso vai fazer o Corey ele ficar do lado do Ben em uma situação ali em que o Jace, o outro traficante ali, o traficante vilão ali que quer ferrar com todo mundo. Eu acho que se ele criar uma situação ali em que o Pete e o Corey eles tenham que fazer mal a alguém, eles tenham que ferir ali a família da Micaela, eu acho que eles não vão estar mais tão do lado do Jace. Eu acho que é isso que vai acontecer. Afinal de contas, o Pete ele já mostrou que ele não é uma pessoa ruim. A gente viu nesse episódio que o Corey ele tem família, ele se importa ali com a família dele. E eu acho que num momento ali de crise, em que ele esteja em dúvida se ele machuca a família da Micaela ou não, eu acho que esse resgate do irmão dele vai falar mais alto. Eu acho que ele não vai querer fazer mal nem pra Micaela, nem pro Ben, principalmente pro Cal. Eu acho que a gente já conseguiu ver mais ou menos qual que vai ser o futuro dos traficantes, né? Porque enquanto o Cal tava falando ali da caça ao tesouro, a gente viu ali alguém, né? Com certeza o Jace, que tá planejando ali uma vingança contra a Micaela, contra o Cal, contra o Ben. E eu acho que ele vai ficar sozinho nessa caçada pessoal dele, porque eu acho que ele perdeu os dois principais aliados dele. A gente teve o chamado da Micaela também, que não foi exatamente um chamado, mas funcionou como se fosse, porque nesse episódio ela sentiu ali o coração da Ivy, lá, a amiga dela que morreu, que ela se sentia culpada pela morte dela. Ela sentiu o coração dela ali, então ela sentiu que estava acontecendo alguma coisa com a família dela. Ela encontrou o pai da Ivy morto. A mãe dela, uma senhora idosa, já sofre de Alzheimer. Então nesse episódio a gente descobriu aquela terceira pessoa que estaria morando com o Zack, com a Micaela. Porque a Micaela encontra um vídeo do marido dela ali, do pai da Ivy, falando que ele estaria dando a casa para Micaela no caso de morte dele e que a esposa dele iria para um asilo, que estaria tudo certo, não teria problema nenhum, já estava tudo combinado com as pessoas do asilo, mas a Micaela pensou bem, a Micaela não estava querendo deixar ela ir pro asilo e no final das contas a mãe da Ivy vai ficar sobre os cuidados da Micaela e do Zack. Esses momentos da mãe da Ivy precisando ser cuidada ali, a Micaela querendo ficar com ela, só serviu para uma única coisa: mostrar pra gente como o Zack é um personagem perfeito, porque ele simplesmente aceitou, ele se dispôs ali a cuidar dela sem problema nenhum. E a gente viu ali um momento bem constrangedor, né? Porque na cabeça da mãe da Ivy, a Micaela ainda está com o Jared, então teve um momento ali bem sem graça, que ela achava que os dois estavam juntos, que ela achava que os dois estavam casados, e o Zack ficou ali ajudando, quietinho no canto dele, ele não falou nada, ele não se manifestou, ele entendeu ali a situação dela e ele foi extremamente paciente, com uma calma, ele conversou, acalmou ela ali em um momento que ela estava no meio de uma crise ali e a Micaela ficou sem saber o que fazer ali. E agora ela vai ficar sobre os cuidados do Zack e da Micaela. Eu achei essa história simplesmente linda,
perfeita. Olha, gente, eu não estava imaginando que essa seria a terceira pessoa que estaria morando com eles. Mas eu estou satisfeita, eu gostei, eu achei muito bonito. Esse momento ali em que o Zack estava ajudando a cuidar da mãe da Ivy, mostrou que sim, está acontecendo alguma coisa com ele, mas a gente ainda não sabe se é um chamado, se é alguma outra coisa, mas sim, está acontecendo alguma coisa. Ele tem alguma habilidade, ou ele ainda tem os chamados e ele não quer falar que ainda tem os chamados, né? Pra não levantar suspeitas sobre acontecer mais alguma coisa com ele. Mas sim, existe alguma coisa acontecendo com o Zack, isso é fato. A gente teve o Vince sendo interrogado, né? Eles tentando descobrir ali o que aconteceu, tentando descobrir sobre a cauda do avião. E o Vince ele se manteve forte, ele não abriu a boca, ele não entregou bem, não falou nada. E ele nem tremeu quando eles falaram ali sobre a morte da Major. Então ele se manteve firme do começo ao fim. Agora ele sabe que ele e o Ben não eram os únicos rastreando as outras partes do avião, né? Que a gente viu ali no trailer. Que o Vince ele vai chegar ali, ele vai ver que o avião está basicamente completo, só faltava a cauda, né? Tinha alguém já rastreando esse segundo avião, esse primeiro avião, não sei se é o mesmo avião, né? Se é o avião que retornou, então não sei se existem dois aviões ou se é o mesmo avião. É muito confuso, isso ainda não ficou muito claro. Mas a gente viu ali no finalzinho do episódio que ele já vai ver esse avião quase completo. A gente também viu a história ali do Jared, que ele vai mesmo investigar o que aconteceu ali com a Major e esclarecer algumas coisas, né? Porque eu não tinha muita certeza se ele sabia sobre a Major, se ele sabia quem ela era. E a gente viu nesse episódio que ele não sabia a identidade da Major. Ele sabia sobre a Major, sobre a mulher que perseguia os passageiros, mas ele não sabia a identidade dela. Então, nesse episódio, ele conectou as histórias que a menina que tá procurando a mãe desaparecida é a Major, a mesma pessoa que perseguiu os passageiros. Então, ele já fez essa ligação e ninguém realmente sabe o que a Sanji fez. Então, Ben e Micaela falam pro Jared procurar pela Sanji porque ela precisa saber que ela está correndo risco de vida porque a Major pode estar atrás dela. Então, ninguém sabe o que a Sanji fez e eu não sei como que o Jared não percebeu que ele foi perguntar pra Sanji sobre a Major. Eu não sei como que ele não se deu conta que ela ficou extremamente apavorada quando ele começou a fazer perguntas sobre a Major. Eu acho que ele deixou passar ou que futuramente ele vai lembrar que a Sam ficou bem nervosa quando ele questionou ela sobre a Major. Mas, na minha opinião, a Sam deu muita bandeira. Ela deixou muito claro que talvez ela poderia saber o que aconteceu, talvez ela poderia ter alguma coisa a ver com a morte da Major. Eu acho que ela não se esforçou muito para disfarçar. Na verdade, ela foi pega de surpresa, né? Mas ela não se esforçou muito para disfarçar o susto, o pânico dela ali na hora que o Jared perguntou sobre a Major. A gente também conseguiu ver nesse episódio um pouquinho mais sobre a relação da Grace ali com o irmão dela, os problemas que eles tiveram. Na verdade, ela foi embora de casa e deixou ele com o pai dele doente. Ele meio que se revoltou contra ela por conta disso. Ele meio que se sentiu abandonado. Então a gente vê um pouquinho dessa relação estremecida dos dois. Uma coisa que eu não entendi é assim, a Grace vai ali pra casa dele, ele sabe que o Cal é um dos passageiros. A Grace não conversa com ele sobre os chamados, não explica que às vezes o Cal sente ou vê coisas que podem ou não existir. Porque assim, não fez sentido pra mim ele achar que o Cal tava mentindo sobre o pavão. O Cal, ele viu o pavão, o mesmo pavão que o Ben viu lá na primeira temporada, o Cal viu agora. A gente teve uma conversa sobre a relação dos dois, mas ela não conversou sobre o Cal ser um menino diferente, sobre ele ser mais sensível, sobre ele não estar inventando sobre o pavão. Eu acho que era importante ela conversar com ele sobre isso. Mas enfim, acho que futuramente eles vão ter essa conversa. É isso, gente. Eu acho que a minha teoria
sobre o pergaminho que a Ollie e a Angelina estavam tentando decifrar isso. Eu acho que é uma balança moral sobre quem usou bem essa segunda chance, sobre quem não soube usar a sua segunda chance. No caso, o Jace e o Aegon, porque eu acho que o Aegon, ele não tá usando a segunda chance dele com sabedoria. Ele não tá dando a devida importância para os chamados e principalmente ele não sabe sobre a data da morte. Ele já enrolou bem, né? Ele já roubou bem ali na cara larga, né? Então eu acho que ele não é uma pessoa muito confiável. Talvez a gente veja alguma redenção, alguma mudança de comportamento dele futuramente, mas eu nem sei se a gente vai ver ele de novo. Eu acho que não sei. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que a gente vai ver o Aegon de novo. Deixa aqui nos comentários as teorias de vocês sobre o pergaminho, se vocês também acham que é uma balança moral. Mas é isso, gente. Eu acho que esse episódio foi um episódio muito cheio de informação, mas eu gostei bastante. Mas eu acho que foi legal ver as histórias começando a se conectar mesmo. Então eu acho que daqui pra frente a gente vai só se focar ali nas intenções do Jace, né? E no desenrolar sobre a data da morte, porque eu acho que a gente vai começar a entender realmente como que isso funciona. Mas é isso, gente. Pra quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações para receber os vídeos novos. E não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, porque isso também é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!